Boa noite, meus irmãos. Uma segunda-feira, mais uma, para refletirmos sobre o Evangelho do Cristo. E trouxemos para a preparação de nossa reflexão dessa noite Maria Dolores, em lembrança de hoje, o Dia da Mulher, essa grande poetisa que seu Clóvis carinhosamente chamava de Madô. A poesia se intitula Diariamente e está no livro, que é muito bonito, Caminhos do Amor. Quando te ergues de manhã para o trabalho que te espera, é qual se começasses novamente a jornada do mundo para a frente. Anota. Cada dia é um trecho de viagem, reclamando bagagem que expresse provisão de tudo o que precises para seguir no culto à própria obrigação. De certo, cogitastes do alimento que te garanta as energias, do calçado da fé que a firmeza te ateste, da roupa de esperança que te enfeita e te veste, da palavras que tem por centro de atração dessa ou daquela minudência, que te mostre o brilho da existência em nobre formação. Sabes, porém, que essa romagem que todos nós chamamos dia a dia, se nos oferta lances de alegria, muitas vezes se faz em pedras de tropeços, problemas, desencantos, recomeços, inquietação e prova, por entre os quais a vida se renova. Por isso, eis que te rogo, por mais que te prepares com razão, pede a Deus que te conceda, no momento preciso de sair, a coragem de amar e de servir. De ser bênção de paz, seja onde for, recordando que Deus, a todo instante, é sempre o eterno amor, que tudo nos concede ao coração, a fim de que venhamos a vencer as lutas do trabalho e as farpas do dever sem exigir qualquer compensação. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer por esta hora, por este momento em que paramos o nosso dia para refletir, para acalmar o coração. Coração tão necessitado de paz, coração tão necessitado de renovação. Por isso bendizemos esta hora em que buscamos a pacificação. E queremos ainda, Senhor, além de agradecer por esta hora, pedir como de hábito, que o Teu amor possa silenciar os nossos limites de entendimento, a nossa impaciência, a nossa imprevidência, os nossos medos, as nossas dores, as nossas preocupações. Que tudo possa, nesta hora, ter a Tua mão acalmando-nos, silenciando-nos, para que tenhamos ouvidos de ouvir e cada um de nós possa escutar o que precisa escutar para renovar, para transformar a alma. Em Teu nome, Senhor, e em nome de Jesus, nosso Mestre, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos a permissão para iniciarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, nossa reflexão hoje, creio que seja de muita importância. Na verdade, toda reflexão do Evangelho tem uma função de dar saúde às nossas almas, de elevar os nossos pensamentos, de transformar nosso modo de pensar, de transformar nosso modo de sentir.
E lembramos hoje das bem-aventuranças. Bem-aventurados, normalmente entendemos felizes. Felizes os mansos, os pacificadores, felizes os misericordiosos, felizes os sofredores. Mas bem-aventurados, o bem-aventurar-se, aventurar é enfrentar desafios. E os desafios que o Sermão do Monte nos traz são desafios muito diferentes do que o mundo nos oferece, porque fala é uma boa aventura embrenharmos na pacificação, na mansidão, na misericórdia. É um aventurar-se, porque é um enfrentamento interno. É uma transformação interna. Porque o pacificar, o manso, quando falamos da dor, cada um de nós concebe o que é dor. E quanto mais amadurecemos espiritualmente, menos entendemos algumas situações como dolorosas. E André Luiz nos pede que venhamos a uma aventura e uma mudança de compreensão do que seja coragem. A coragem do mundo é muito fácil de identificarmos porque ela se apresenta como, por exemplo, as grandes lideranças, a coragem delas se faz frente a uma guerra colocando no fronte soldados. Os vingativos, a coragem deles se dá na destruição dos adversários ou daqueles que eles acreditam que são adversários. E como o próprio André Luiz nos fala na mensagem Apoio Vivo, que serve hoje de base para a nossa reflexão, ele diz assim: partilhamos guerras de extermínio, crueldades, delitos, depravações, arvorando-nos em campeões da coragem quando não passávamos de malfeitores acobertados pela falsa legalidade de estatutos forjados na base da delinquência. Então, na verdade, nossa concepção de coragem muitas vezes não é uma coragem. Aqui diz, na verdade, é uma falsa legalidade. Toda guerra, ela mente. Ela não diz para a nação os verdadeiros motivos. E a honra está muito ligada ao líder, do que ele sente ser ferido. E ele coloca na frente da batalha homens e mulheres, velhos e crianças, como na Guerra do Paraguai, para enfrentamentos. A coragem, que na verdade é muito mais o ímpeto, o sentir ferido, o orgulho, a prepotência. Aí André Luiz nos pede um novo padrão de coragem. Como Jesus fala de um novo padrão de paz. Jesus nos disse, João nos traz, João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. O que é a paz do mundo?
A paz do mundo está ligada à satisfação das necessidades. Um exemplo simples: um dependente químico inquieto, nervoso, angustiado, quando ele usa a droga que lhe sacia, ele acredita estar em paz. Mas terminado aquele momento, outra vez vem aquele vazio. Então a paz do mundo é uma paz falseada, como o próprio André Luiz fala, com estatutos forjados, com uma falsa legalidade. Eu quero fazer, faço, estou ansioso porque aquilo não está como eu quero, as coisas não estão... Aí eu estou muito nervosa. Aí quando aquilo acontece, nos pacificamos. Essa não é a paz do Cristo. A paz que Ele nos dá é da consciência, é do equilíbrio, da mansidão, da confiança, da certeza de que estamos nas mãos de Deus. Então André Luiz nos pede uma outra concepção de paz. E pensando nisso, talvez para que tenhamos mais clareza ainda do que seja a verdadeira coragem, trouxe uma história que está no livro Almas em Desfile, de Hilário Silva, intitulada Evitando o Crime. Atentemos para o conteúdo e a coragem deste homem. Era o Dr. Aristide Spínola, distinto diretor da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, quando foi procurado por um amigo do Meyer, que lhe comunicou a desesperadora situação no lar. Tinha esposa e 4 filhas a se voltarem contra ele em difícil obsessão. 2 filhas solteiras rixavam com as 2 casadas, e os genros, inimigos entre si, injuriavam-no publicamente, cada qual querendo senhorar a casa. Então os genros, além do conflito entre as filhas, os genros insultavam este homem publicamente, e dizendo aqui, cada um deles querendo senhorear a casa, controlar a casa, dominar a casa. E o mais triste, continua Hilário Silva, a mulher não conseguia ficar do lado do marido e estava normalmente apoiando os genros. A cada momento era instado a discutir, era provocado insistentemente a discutir. Situação essa que podemos viver. Sentia-se tentado a matar um dos genros, mas começara a ler algo da doutrina espírita e sentia-se necessitado de orientação. Temos os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas raivas, os nossos egoísmos, o nosso orgulho. Imagina um homem dentro de sua casa, 4 filhos, 2 genros, esposa, todos contra ele, todos provocando publicamente, sem o apoio da mulher, para equilibrar, juntos equilibrarem a casa, equilibrarem o lar. E ele confessou ao Dr. Aristides: tem hora que eu tenho um ímpeto, a vontade de matar o meu genro. Que coragem desse homem de, inclusive, confessar isso. Mas ele havia já começado um pouco da doutrina espírita e diz aqui: não desejava perder a migalha de luz que a fé lhe acendera na alma. Isso é belíssimo, porque
o poder da luz, nós nunca podemos comparar o poder da luz com o poder das trevas. É incomparável, incomparável. Um quarto todo escuro e acendermos um fósforo, a sombra se esvai. Então ele não queria perder isso. Começa a coragem da fé. Começa a coragem da fé. Ele já havia mostrado um outro padrão de coragem, que foi a coragem de não se permitir dominar pela raiva. Para muitos homens, a honra, que é um atributo muito imposto aos homens, a honra, não apenas individualmente, mas a sociedade, o padrão cultural impõe aos homens a honra. Como que você vai aceitar? E é interessante o papel do Dr. Aristides, que vai ter uma interferência salutar, dizendo que ele pode ter uma outra coragem, não do enfrentamento, mas a coragem da superação, que Emmanuel diz que é a mais importante das coragens, que é se reconhecer, se identificar amorosamente, firme, mas amoroso. É um processo firme, mas que nos pede muita amorosidade para reconhecermos nossas fragilidades, nossas deficiências, aspectos de nossa personalidade que precisam de uma renovação e de medicamento espiritual. O Dr. Espíndola, que era muito humilde e sereno, aconselhou: evite a discussão. Que proposta ele fez? Evite a discussão. E se eu for insultado? Conte até 60, sem responder. Mas se a provocação continuar, busque mudar de assunto. Se for inútil, saia de casa. É possível, no entanto, que me impeçam. Tornou o amigo sinceramente interessado em tratar de todas as minúcias. Esse homem estava sinceramente escutando o que o doutor dizia. Ele não, no diálogo, ele não buscou ser protegido nem colocado no colo. Ele estava predisposto a escutar, a ter um outro modelo de coragem, a ter um outro modelo de ação. E ele dizia, olha só, ele estava apresentando para o Dr. Aristides o funcionamento da casa, o momento como as pessoas se encontravam. Se isso acontecer, procure isolar-se num quarto à chave. E se abrirem um aposento à força, neste caso, telefone imediatamente para o pronto-socorro e espere a ambulância na porta. E quando a ambulância chegar, entre nela e recolha-se ao hospital. E o doutor continua: isto é melhor que entrar na faixa do crime, comprometendo-se por muitas encarnações. O cavalheiro despediu-se mais tranquilo, no entanto, rogou ao prestimoso orientador para que o visitasse por espírito de caridade no dia seguinte, a fim de ajudá-lo a conversar com a esposa, que parecia francamente obsediada. Na manhã seguinte, o doutor Espíndola encaminhou-se para o endereço que se munira. Entretanto, ao chegar à porta, deu com uma ambulância que deixava a casa.
tilitando ruidosamente a pedir caminho. Esse homem estava, nesse momento, aprendendo a arte da coragem. A arte de fazer um outro padrão de coragem, de não estar à mercê do impacto das paixões internas. É uma coragem que é bem diferente, como é o que Jesus nos disse, né? Porque para assumirmos essa postura que foge ao padrão do mundo, Jesus diz, inclusive através, Paulo nos traz, não vos conformeis com este mundo. Conformar é tomar a forma desse mundo. Nós precisamos não tomar a forma deste mundo. E a humildade não é subserviência, a humildade é liberdade. Esse homem estava traçando o caminho da liberdade, com a coragem, como diz Emmanuel, com a coragem de reconhecer os próprios sentimentos, como ele disse, há momentos em que tem o ímpeto de matar. E como aqueles familiares se encontravam num quadro de profundo desequilíbrio, forçaram a porta do quarto dele. E para que ele não viesse a entrar naquele padrão de sintonia, ele teve a coragem de adentrar no hospital. O que ele disse? Que justificasse a rapidez da ambulância ir pegá-lo. Ele simulou um estado. Isso não é mentira. Isso é a verdade. Evitar tragédias. E é isso que André Luiz nos pede nessa mensagem Apoio Vivo. Há pontos negativos no nosso psiquismo, na nossa mente, há automatismo que chamamos de temperamento, que estão tão engatilhados que precisamos desativar. Essa foi a sugestão do Aristides. Desative os seus gatilhos. Desative. Procura outro caminho, raciocina. A doutrina nos fala da fé raciocinada. A fé raciocinada é isso. É você conseguir identificar, não é tarefa fácil, e por isso foi muito importante ele ter ido buscar, e foi buscar de coração aberto para escutar o que esse homem humilde e sereno, o doutor presidente da FEB, que interferência do bem. Ele estimulou no seu amigo a coragem do bem, a coragem de romper com esses sentimentos que por vezes temos de orgulho ferido. Então é a coragem de inclusive fazer ao bem para os próprios familiares que estavam naquele momento descontrolados, fora de um padrão vibratório que os deixava em descontrole. E como ele sentiu uma paz dentro da doutrina espírita, e por vezes podemos sentir a paz em outro grupo religioso, em outra expressão religiosa. É para isso que a religião deve nos servir, para religar com Deus, para nos aproximar, para tirar esse nosso campo vibratório, por isso nossa necessidade de oração. Precisamos orar. Precisamos orar. E quando não conseguimos fazer nossas orações espontâneas,
tanto o Pai Nosso, sobretudo o Pai Nosso, né, que foi a oração deixada por Jesus, como a Ave Maria, que venhamos a repetir, porque são palavras com uma força, com poder que nos reequilibra, que pode parecer-nos um automatismo, mas o Oriente faz muito dos chamados mantras, que vai acalmando a mente, porque tem momentos que temos dificuldade, sim, para fazermos a oração. Por isso Jesus nos cedeu o Pai Nosso, que a gente vá para o nosso aposento, nosso quarto interno, ou mesmo lugar reservado, em silêncio, de forma discreta, venhamos a repetir esse Pai Nosso. Repetir a Ave Maria e ir pacificando nossa mente. A razão, ela tem função, nós precisamos de duas asas para voar, a do amor e da sabedoria. Então nós precisamos desenvolver essas duas asas. E a razão é uma expressão do amor, do pensar. Quanto que ele não evitou com a atitude dele de buscar a ambulância, ele protegeu toda a família. Com esse ato de coragem. Um ato de coragem que modifica e transgride completamente com o comportamento do mundo. Por isso Paulo nos diz: não vos conformeis com este mundo, e conformar é tomar a forma. Como temos ainda mazelas, traços de temperamento, hábitos, vícios, tecidos, porque somos, como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, somos herdeiros de milênio. Então temos algumas coisas automatizadas. Por isso a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. Exalta, porque o Jesus fala o tempo inteiro. A expressão máxima do amor é essa aliança, dessa razão pura que nós não temos noção do que seja. Então nós precisamos desenvolver o raciocínio e o conhecimento que temos nos servir como luz, para que em determinadas circunstâncias nós venhamos, não, calma, não agir por impulso, para provar nossa honra. Para terminar, vou trazer agora o que André Luiz nos pede como coragem. Ele diz: coragem de apagar-nos e esquecer-nos para que o ensinamento se estenda e triunfe, soerguendo o nível de entendimento e elevação para o todos. O que esse homem teve que fazer foi se apagar. O quanto que ele não teve que se superar. Mas como ele estava aberto, o céu ajuda. Ele estava predisposto. Predisposição é tudo. Nós precisamos estar predispostos a sermos melhores, mais pacientes, mais amorosos. Porque quando a situação surge, essa predisposição fala, não, peraí. Coragem de silenciar e coragem de falar no momento oportuno. Coragem de fazer ou deixar de fazer. Coerentes com o ensino do Mestre, quando nos mostrou que uma só consciência tranquila, na execução do dever, ante a providência divina, pode mais que a multidão. Coragem como apoio vivo, capaz de viver para o bem dos outros. Coragem, sim. Coragem de sermos bons e simples.
afetuosos e leais, porque hoje entendemos, no Evangelho restaurado, que bastam audácia e manha para dominar os outros, mas somente à custa de coragem que o Cristo nos legou é que conseguiremos a vitória em nós e sobre nós, para que nos coloquemos ao encontro com a grande vida que estua além da vida terrestre. Como nos diz Lucas, importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Coragem, sim. Coragem para Emmanuel, a mais importante delas é a coragem de aceitar os próprios erros. Quanto mais nos aproximamos desse amor maior, mais nossa alma é clareada e mais iremos nos deparar com as nossas mazelas. Por isso que é uma grande coragem, é sobre essa coragem que tanto Emmanuel quanto André Luiz nos conclama. E por isso, lembrando Paulo, ele diz, tende por capacete a esperança. O capacete, ele não é um chapéu nem um boné, não é para festa nem para enfeite. A couraça protege a mente de quedas, de obstáculos surpresas. Então Paulo nos diz, tende por capacete a esperança, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. A couraça é uma armadura que tanto protege o coração como protege as costas. Então ele diz que precisamos proteger nosso coração e nossas costas com a fé e com a caridade. Que venhamos a aceitar e a buscar compreender que há coragens que têm um novo padrão, que não é essa do mundo. A coragem que o Cristo nos trouxe, a coragem de Maria de pé diante da cruz. E a coragem é uma caridade. Sejamos corajosos. O corajoso tem medo. Por isso se prepara com o capacete da esperança e com a couraça da fé e da caridade. Um pouco de receio, de medo, não um medo que paralise, é necessário para quem vai enfrentar batalhas. Para enfrentar a batalha da vida, que tem suas alegrias e tem seus desafios, precisamos do capacete da esperança e a couraça da fé e da caridade. Para quando cairmos, não nos quebrarmos, não nos partirmos. Cair e levantar, porque o que nos protege a mente é a esperança. E o verbo mais bonito que podemos trazer é o verbo esperançar. Porque a esperança é uma atitude diante da vida. E a coragem de sermos bons, simples, leais, mas como Emmanuel nos traz, a coragem de reconhecer os nossos erros, sem precisarmos ficar proclamando por aí, eu sou assim, eu sou. Esse é um diálogo com o céu. E no diálogo com o céu, é o céu que nos chama para conversar. Precisamos só aceitar esse diálogo. E o julgamento do céu é diferente do julgamento do mundo, né? Porque, como o seu Clóvis sempre dizia, ele não temia. Porque ele diz que Deus julga como um pai. Que tenhamos essa coragem de fazer o bem, a coragem de sermos pacientes, a coragem de sermos simples, a coragem de sermos leais e a coragem, como diz Emmanuel,
de reconhecer os próprios erros e com firmeza e amorosidade acolhermos os nossos limites para transformação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos agradecer, Senhor, pelas bênçãos dessas mensagens, pela história desse homem que teve a coragem de superar o orgulho ferido, as provocações dentro do lar, o desequilíbrio da esposa, mas, sobretudo, a coragem que ele teve de se superar para não sujar as mãos no crime. Ajuda-nos, Senhor, a renovar nosso entendimento, a renovar nosso modo de sentir e pedimos, Senhor, que nos ajude a aceitar o diálogo com o céu. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos a bênção para os nossos doentes, para os necessitados e pedimos a permissão para encerrarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja, Senhor.